Graças e paz, muito bom poder estar compartilhando da palavra de Deus com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Simoncelos, eu sou pastor aqui na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Atualmente também estou plantando uma igreja aqui no bairro da Praia do Canto. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma das marcas da verdadeira igreja, que é a questão da disciplina, né? Uma igreja que exerce corretamente a disciplina. Calvino, né, ele dizia de fato que as marcas da verdadeira igreja eram de fato a pregação da sã doutrina, a pregação da palavra de Deus, era o exercício da disciplina eclesiástica e a administração correta dos sacramentos, né? Então, uma das bases da verdadeira igreja é justamente o exercício da disciplina. E a gente vai ver hoje do que se trata, né? E como que isso se aplica para a igreja, essa questão da disciplina. Em primeiro lugar, então, o que você pensaria com relação a um treinador que instrui os seus jogadores, mas nunca faz que eles se exercitem, né? Então, ele passa toda a questão teórica do jogo, mas não os coloca para se exercitar. Ou um professor que ensina a lição, mas nunca corrige os erros dos seus alunos, né? Então ele dá a prova, ele dá as questões, mas nunca corrige quando os alunos erram. Ou um médico que fala, ensina sobre saúde, mas ignora um câncer em um dos seus pacientes e deixa aquilo e não trata daquilo, né? Ao pensar sobre cada uma dessas situações, seja com relação ao treinador, o professor ou mesmo o médico, nós pensamos que eles não estão realizando bem o seu trabalho. Pelo contrário, eles estão fazendo apenas uma parte, mas extremamente importante, essencial, a questão da prática, a questão do exercício, a questão da correção, a questão do tratamento. E a mesma coisa se aplica com relação à igreja, né? O que pensar de uma igreja que ensina, que prega a palavra, que discipula, mas não corrige os erros, mas não trata daquilo que tem corroído os seus membros, daquilo que tem gerado morte, não trata de enfermidades espirituais. Isso também não faz sentido algum, né? Então, infelizmente, isso acontece hoje em dia, acontece muito. Grande parte das igrejas evangélicas ignora e deixa de lado o exercício da disciplina eclesiástica, né? Um pai que ignora a disciplina com relação aos seus filhos, ele não quer o bem do seu filho. Pelo contrário, ele está deixando o seu filho ao seu próprio destino. E a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, lá em Provérbios 22, e quando for velho não se desviará dele. Isso serve tanto na prática correta, de ensinar o caminho, quanto a prática errada, por caminhos errados, e se ela estiver no caminho errado e ela não for corrigida, ela vai se manter nesse caminho errado quando ela for velha, né? Então, basicamente, a disciplina eclesiástica é algo extremamente importante para a correção, para o crescimento saudável da igreja, para que a igreja possa gerar frutos, para que ela faça um discipulado efetivo, né? Então, em primeiro lugar, a disciplina eclesiástica é algo bíblico. A Bíblia nos ensina sobre a disciplina, nós veremos alguns textos bíblicos que nos instruem sobre isso. Em segundo lugar, a disciplina eclesiástica é uma implicação do Evangelho. Uma vez que eu prego o arrependimento de pecados, eu devo sim corrigir aqueles que estão vivendo na prática do pecado. Em terceiro lugar, a disciplina eclesiástica, ela promove a saúde da igreja. Então, uma igreja saudável é uma igreja que corrige os erros dos seus membros. A disciplina eclesiástica, em quarto lugar, ela é um testemunho da igreja perante as nações. Então, a igreja que vive
a pureza, pratica a pureza e busca de fato se purificar dos seus pecados, é um testemunho para as nações. E a disciplina eclesiástica protege o nome e a reputação de Cristo na terra, né? Então, quando a igreja vive na prática do pecado, ela profana o nome do Senhor, ela toma o nome do Senhor em vão. Mas quando há pecado e há disciplina e há correção, nós estamos então guardando o terceiro mandamento e honrando o nome do nosso Deus, não tomando o seu nome em vão e não profanando o seu nome, antes de fato protegendo o nome e a reputação de Cristo na terra. O que é a disciplina eclesiástica então, né? Basicamente a disciplina é o processo de corrigir o pecado na vida da igreja e dos seus membros. Isso pode ser feito tanto por meio de uma admoestação particular entre duas pessoas, quanto pode ser feita indo além disso, quando não há essa correção particular. Então pode ser feita formalmente, né, com relação a duas ou mais testemunhas e posteriormente perante a liderança da igreja, né? Então temos disciplina no lar, onde os pais corrigem seus filhos, e nós devemos ter essa disciplina no lar, né? Na nossa casa, na educação dos nossos filhos, na educação na justiça, né? Procurando de fato exercitá-los na palavra, discipliná-los na palavra, ensinando-os a escritura, corrigindo-os com a vara, né? Então, no nosso lar, nós devemos exercer a disciplina. Com relação a nós mesmos, nós devemos exercer a disciplina. Então, quando nós percebemos atitudes erradas da nossa parte, então nós devemos olhar para nós e buscar então uma correção na palavra, admoestação na palavra, crescimento, arrependimento, busca a Deus e de fato a disciplina eclesiástica, que é a igreja disciplinando os seus membros, a igreja sendo instrumento de Deus para a correção dos filhos de Deus. E a igreja tem autoridade da parte de Deus para disciplinar, né? O Senhor Jesus nos ensina isso. E a autoridade da disciplina, a autoridade não vem meramente da igreja em si, mas daquele que ordena a igreja que faça, né? A autoridade vem de Deus. Talvez alguns membros perguntem, mas com que direito vocês querem me disciplinar? Né? A questão não é com que direito, é cumprindo uma ordem do nosso Senhor Jesus. Né? Então, Mateus 18 lá, ele vai dizer, né? 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Né? E quando ele diz, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ali ele está falando do contexto de disciplina eclesiástica, né? Dos versos 15 até o 20, né? No capítulo 18 de Mateus. Então ali o que ele está dizendo? Ele está ordenando que o pecado seja tratado, ele está ordenando que se seu irmão pecar contra ti, você vai lá e trata com ele. Se ele se arrepender, ganhaste seu irmão, está resolvido. O que eu não posso fazer é quando de fato há uma falta objetiva e eu não trato isso com o meu irmão, e eu simplesmente viro a cara para o meu irmão, eu deixo de falar com ele. Isso é pecado, isso é desobediência ao ensinamento do nosso Senhor. E se meu irmão então não se arrepender e ele não mudar de atitude, então eu viro a cara e paro de falar com ele. Não, a Bíblia diz que eu devo levar 2 ou 3 testemunhas, eu devo então continuar chamando esse irmão ao arrependimento. E se de fato ele não mudar, então aí, a partir daí eu ignoro. Não, eu levo para a igreja, e ele sim deve ser excluído do rol de membros. Ele deve ser tratado como gentio e como publicano, né? Qual que é o propósito da disciplina? Em primeiro lugar, a questão da honra do nome de Deus, né? Deus é santo e ele exige que o seu povo seja santo. Levítico 19 ele vai dizer isso para nós, né? Sejam santos assim como eu,
o Senhor sou santo. O nome de Deus é santo, o trono de Deus é santo, e o homem de Deus e a igreja de Deus deve ser santa, de modo que Deus não aceita, não tolera o pecado não arrependido no meio da igreja. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Em segundo lugar, o propósito da disciplina é proteger a pureza moral da igreja e a integridade doutrinária da igreja. A igreja não pode tolerar o pecado. Veja, uma igreja que diz que prega a sã doutrina e a correta doutrina, a ortodoxia, ela não vive isso e não pratica isso, ou seja, ela não condena os pecados, não rejeita os pecados, não disciplina aquilo que é mal, por mais que ensine aquilo que é correto, de fato ela não tem uma boa doutrina e uma doutrina íntegra. Na verdade, é uma igreja hipócrita. Por isso, o exercício da disciplina protege a pureza moral da igreja e a integridade doutrinária da igreja. Em terceiro lugar, o propósito da disciplina é a restauração do pecador, para que de fato ele se volte para Deus. Então, o propósito, quando um membro da igreja é disciplinado, o intuito é que ele se arrependa, o intuito é que ele se volte ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, essa disciplina nem sempre vai gerar restauração, mas ela sempre vai gerar pureza na igreja, porque quando não há restauração, nós estamos falando de alguém que não demonstra frutos dignos de arrependimento, e alguém que está levando o nome de Deus e desonrando e profanando o nome de Deus, vivendo deliberadamente na prática do pecado. E quando eu aceito e tolero isso no meio da igreja, eu estou permitindo que a igreja seja um mau testemunho perante as nações. E não, de modo que o quarto ponto é trazer essa pureza da igreja e fazer com que outros não pequem, ser um testemunho para outros, de modo que eles temam a disciplina, né? Então veja, no caso lá de Atos capítulo 5, nós vemos como quando Ananias e Safira, eles pecam e eles mentem ao Espírito Santo, dizendo que tinham vendido uma propriedade por um certo valor, mas eles mentem, né, dizendo que estavam dando a totalidade, sendo que eles haviam guardado uma parte, e seu objetivo era ganhar fama, proeminência, status no meio da igreja. E aí o que acontece é que eles morrem diante de Pedro, e toda a igreja teme diante daquilo, toda a igreja fica temerosa por conta daquela disciplina que ocorre ali, e aquele temor não gerou simplesmente um medo, mas santidade, santificação no meio do povo do Senhor, né? Então vamos lá. Quando que a igreja deve exercer disciplina, né? Então nós entendemos que é bíblica, nós entendemos que os seus propósitos são para a pureza, para o crescimento, para a honra do nome de Deus. E quando, né? Quando, literalmente, é quando há o pecado sem arrependimento. Veja, nós estamos falando da disciplina eclesiástica. Todo crente peca. Não é possível, e nós sabemos disso, que nós nascemos em pecado, e mesmo quando nós somos salvos, libertos da condenação do pecado, da culpa do pecado, mas não da presença do pecado. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós somos chamados à liberdade, e a gente consegue, a gente é habilitado pelo Espírito a obedecer, a viver na lei do Senhor, mas nós não conseguimos parar de pecar, porque o pecado ainda habita em nós, o mal ainda habita em nós. Nós ainda temos essa luta da carne contra o Espírito. Nessa batalha, o crente às vezes ele pode tropeçar, e esse tropeço deve ser confessado diante do Senhor, abandonado diante do Senhor, de modo que o crente cresça em santidade. Esse é o caminho do crente.
a crescer até chegar à estatura do varão perfeito. Agora, quando um irmão peca e ele se mantém na prática daquele pecado, de modo que ele não se entristece por conta daquele pecado, eu sou chamado da parte de Deus a exortá-lo. E aí inicia a disciplina. E aí inicia essa prática na vida da igreja, né? Quando a gente vê, por exemplo, o caso de Davi, quando ele adultera com Batseba, ele era um homem crente, ele era um homem piedoso, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele havia se afastado do caminho do Senhor, da lei do Senhor. Ele estava em franca rebeldia contra o Senhor, em total rebeldia contra o Senhor. E Natã vai até ele. E Natã, então, traz o chamado ao arrependimento, dizendo que ele estava em pecado. Ele era aquele homem que tinha tomado a ovelhinha do vizinho, que tinha apenas uma, sendo aquele homem que tinha várias ovelhas. Davi, então, esse homem deve morrer, e Natã diz: tu és o homem, né? Então, essa confrontação inicial é uma confrontação particular, né? E deve ocorrer, de fato, quando eu testemunho o pecado do meu irmão, né? Então, todo pecado não arrependido deve ser corrigido, não importa quão grande ou quão pequeno ele seja, mas sempre devemos chamar ao arrependimento. Obviamente que a Bíblia diz que nós não devemos ser hipócritas, né? Ele vai dizer: antes tira a trave do seu olho para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele está dizendo que não é para tirar o cisco do olho do irmão, porque às vezes as pessoas, ao olhar para esse texto, consideram dessa forma, pensando assim: veja, né, se tem uma trave no meu olho, eu não vou tirar o cisco. Não, ele está dizendo: tira a trave do seu olho, ou seja, exerça a disciplina com você mesmo, cresça em santidade, busque de fato ser santo, para que você possa de fato ser instrumento para edificar outros. O que é condenado aqui é a hipocrisia. Quando eu não exerço essa disciplina comigo mesmo e quero exercê-la com outros, né? E agora a disciplina eclesiástica, né? Quando chega de fato a questão formal, o pecado a ser tratado aqui, né? Com relação à questão formal, a disciplina, né? Com relação à igreja, ela deve ser tratada quando o pecado ele é sério, quando ele é exterior e quando ele é impenitente. Então veja, os pecados que eu trato, né, na admoestação com os meus irmãos, isso de fato faz parte de uma disciplina entre os crentes, no sentido de que nós nos ajudamos a crescer. Agora, quando esse pecado ele se torna impenitente, eu vou levá-lo aos próximos passos, de modo que ele se torna uma disciplina formal, né? Em primeiro lugar, então, esse pecado tem que ser exterior. O homem não vê o coração, de modo que nós não conseguimos julgar o coração das pessoas. Nós não conseguimos julgar pecados inicialmente como orgulho, como avareza. Não é que esses pecados não sejam sérios e não devam ser tratados, eles devem ser tratados. Mas quando eu vou tratar o orgulho ou a avareza? Quando eles se tornam pecados com manifestações exteriores. Então, assim, como que eu consigo medir que a pessoa é avarenta? É quando de fato eu vejo que ela não está ajudando alguém que ela deveria, né, um familiar, ou quando ela não está pagando algo que ela deveria estar pagando, né? Ou com relação ao orgulho, por exemplo, quando ela não pede perdão quando deveria, ou quando ela não perdoa quando ela deveria. Então é quando o pecado se torna exterior, né? E quando o pecado de fato é sério, né?
Então, a questão da seriedade do pecado é algo extremamente importante. No casamento, por exemplo, a gente tende a ter que relevar muitas coisas, né? A relevar, por exemplo, pequenos erros, né? E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, né? Então, de fato, na jornada cristã, todos nós iremos tropeçar e tropeçar muitas vezes. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes, os professores de escola dominical, nenhum de nós está isento de tropeçar. A questão, de fato, que deve ser levada em conta na disciplina formal eclesiástica, é a seriedade desse pecado, né? Então, se de fato, por exemplo, né, alguém tropeçou com relação a falar de uma outra pessoa, né, pelas costas. Então você vai dizer, olha, meu irmão, não faça isso, procure a pessoa. Isso é um tropeço, isso é algo que de fato não é bom que ocorra, né? E é pecado. Se acontecer uma vez, a gente não vai entrar em um caso de disciplina. Mas alguém que deliberadamente, de forma contumaz e constante, exerce a fofoca, fala dos outros, gera divisão, calunia, quebra o 9º mandamento, essa pessoa sim deve ser disciplinada. O seu pecado é sério. Ela está gerando divisão, ela está trazendo palavras de morte no meio do povo de Deus, né? Então, a seriedade tem a ver também com a quantidade de repetição desse pecado sendo praticado, né? E obviamente que há seriedade de pecados que apenas de fato, não pode ser ignorado e tratado, né? Como o adultério, como pecados que geram escândalo, né? E por fim, o pecado impenitente é quando de fato a pessoa não se arrepende dos seus pecados, quando ela não se preocupa em cometer esse pecado e ela não está nem aí, né? E aí como então exercer? E aí Mateus 18, 15 a 20, nós temos o texto lá que Jesus ensina aos seus discípulos. Ele vai dizer, olha, se seu irmão pecar, então você vai arguí-lo, né? Então a primeira coisa, e aqui nós estamos falando em caso de queixa. Queixa é quando alguém pecou contra nós. Denúncia, né, isso dentro da nossa igreja presbiteriana, né, da nossa Constituição. Denúncia é quando alguém cometeu um pecado e eu fui testemunha, eu vi essa pessoa cometendo um pecado, não contra mim, contra Deus e talvez contra outra pessoa, então eu trago uma denúncia contra ela. Mas antes de trazer uma denúncia ou fazer uma queixa, eu vou primeiro procurar a pessoa, eu vou primeiro arguí-la, né? E aqui no caso de Mateus 18 nós estamos falando de queixa, se ele pecar contra ti, né? Então aqui você vai procurá-lo e vai tentar resolver. Então, e aqui em caso de pecados objetivos, né? Então, se a pessoa, por exemplo, está te devendo, se a pessoa, por exemplo, cometeu algum pecado falando contra, né, você, ou fez algo contra você, então você vai lá conversar com essa pessoa de modo que ela se arrependa, né? Se ela se arrepender, ou seja, o arrependimento não é simplesmente pedir perdão, mas a retratação, né? Então alguém que se está devendo, ela vai dizer, eu vou pagar, e aí vai acordar como ela vai pagar essa dívida, ou se, né, roubou, ela vai devolver, se ela caluniou, então ela vai pedir perdão dentro do ambiente onde ela caluniou, não apenas particularmente, mas se isso foi em público ou com mais pessoas, então perante o público e mais pessoas, né? Esse é o arrependimento, que muitas vezes é mal compreendido nas escrituras, né? Às vezes o pecado é cometido em público e às vezes o pedido de perdão é em particular. Não, né? Se é em público, a correção e o pedido de perdão é público também, né? Se é em particular, as coisas devem ser trazidas sempre dentro do seu contexto. Agora, se não há arrependimento, sim, então há a necessidade de levar testemunhas,
Por que testemunhas? Para que se instaure agora o processo formal. A partir do momento que se leva testemunhas, passa-se, né, do ambiente informal para o ambiente formal. Agora inicia-se o processo, porque para o julgamento no Antigo Testamento ou no Novo, no tribunal eclesiástico, era necessário 2 ou 3 testemunhas. Ninguém poderia ser julgado, por exemplo, com apenas uma testemunha, que é palavra contra palavra, né? Então, não seria possível. Então, leva 2 ou 3 testemunhas, e as 2 ou 3 testemunhas, né, se houver o arrependimento, a retratação, o pagamento, aquilo que de fato que é devido, ok, encerra-se o processo. Caso contrário, leva então para a igreja, né? Leva-se para o conselho da igreja, que agora julga, e essa pessoa perante o conselho, ela, se não se retratar, ela será excluída do rol de membros, né? Então, dentro desse processo é extremamente importante entender, né, quando a gente trata com um irmão, né, o quanto, por exemplo, para entender o seu contexto, há quanto tempo ele é cristão, né? Porque há pessoas, por exemplo, né, há alguns dias eu vi, né, um irmão da igreja, e aí ele ficou com uma menina, né? E aí foi perguntado, falou, mas você ficou? E ele comentou isso, falou, mas você ficou, né? Ele mas não é assim. Então, assim, era um novo convertido, e aí ele precisava ser instruído, né? E aí então ele foi instruído naquilo que antes ele tinha de práticas erradas, né? Agora ele comete um pecado, ele então demonstra que ele não conhece muito, ele não é cristão há muito tempo, e ele não conhece muito das escrituras, né? Agora então, sendo instruído na escritura, né, se ele demonstra que entendeu e se arrepende, ok, né? Então, entender o quanto a pessoa conhece, foi instruída, o quanto tempo ela é cristã, se de fato ela admite o pecado ou não, se ela parece contristada mesmo, incomodada por conta da prática do pecado, se ela confessa, e aí no exercício da disciplina isso deve ser levado em conta também, se a pessoa confessou, que isso é um sinal de arrependimento, ou se ela foi descoberta, porque isso de fato agrava a sua situação, né? Ela iria continuar na prática do pecado caso não fosse descoberta. Mas se ela foi descoberta, agora entender então como ela reage diante disso, se ela quer acobertar, se ela quer se defender, ou se de fato ela reconhece o seu pecado, como foi o caso de Davi. Ele foi descoberto, né? Mas ele responde com arrependimento, se a pessoa está aberta à correção ou não, né? Se está se defendendo e justificando as suas ações, ou se de fato está arrependida, né? A questão dos antecedentes, né? Se de fato a pessoa já comete esse tipo de pecado, né, com frequência, ou se de fato é algo que foi pontual, né? Então, considerando todo esse contexto, a disciplina deve ser realizada, né? Então, isso não pode ser ignorado, né, ao se exercer a disciplina eclesiástica. E com relação ao processo, né, quando a gente olha, por exemplo, a questão de denúncias, às vezes há pessoas que pensam que no caso de denúncia, você sempre tem que seguir o rito de Mateus 18, só que Jesus em Mateus 18 ele está falando de pecado contra mim. Então, 1 Coríntios 5, Paulo vai falar de um caso de denúncia, que era o caso de um homem que era membro da igreja, estava em um pecado escandaloso, ele estava se deitando com a mulher de seu pai, com a sua própria madrasta. Isso era algo público. Então, ali não há, por exemplo, soazório. Ali não há essa questão de chamar em particular e tentar tratar o pecado. Já não tem mais esse caso. E Paulo, ele de fato diz que esse pecado deve ser tratado urgentemente. Na verdade, aquela pessoa deve ser excluída do rol de membros
da igreja, né? Ele não diz para a igreja alertar e seguir esses passos. Ele vai dizer: entreguem esse homem para Satanás. E qual que é o propósito de entregar o homem para Satanás? Ou seja, no sentido de excluí-lo do rol de membro da igreja, de gerar pureza na igreja, uma vez que o pecado estava sendo cometido de forma contumaz, deliberada, no meio da igreja. Ele está dizendo: excluam isso do meio da igreja. Então, os pecados de escândalo, aqueles pecados que até o mundo se escandaliza, que até aqueles que não são cristãos olham para isso com espanto, isso não deve ser tratado de maneira branda ou demorada, mas de forma rápida e gerando a reação necessária para a gravidade do pecado. É o caso de um câncer. Quando o câncer é descoberto, você não vai levando ou tomando aspirina. O tumor deve ser retirado completamente. E é disso que Paulo está falando. Entrega para Satanás. E o propósito disso? Para que a alma seja salva. É possível que esse homem depois seja readmitido no meio do povo? Muito possivelmente esse homem foi readmitido lá em 2 Coríntios. A gente vê que a igreja de Corinto ouviu Paulo, e aí depois ele vai dizer: olha, não tratem aquele que pecou com muita rispidez, para que não haja uma tristeza excessiva e tal. Então, de fato, isso pode gerar um arrependimento. Isso pode gerar uma transformação e a pessoa de novo ser recebida no povo de Deus, né? Professar a sua fé em Cristo e ser readmitida na igreja, como é o caso que ocorre. Se alguém for excluído, depois então ela deve professar a sua fé novamente e aí ser readmitida no povo de Deus, né? E nesse caso, por exemplo, é importante observar que em 1 Coríntios 5 não havia dúvida se o homem estava ou não envolvido no pecado, porque no caso de haver dúvida, deve-se instaurar o processo e deve-se avaliar tudo isso, né? Na verdade, o processo deve ser instaurado sempre, né? Mas a questão é se você já vai para um rito ou para outro, né? Sumário, né? E aí a nossa Constituição ela tem os seus próprios ritos, né? Na verdade, o nosso Código de Disciplina que nos auxilia e é todo feito com base nas Escrituras, né? Então, a questão de acelerar ou não o processo de disciplina deve ser levado em conta pela gravidade do pecado, se de fato é incontestável, né? Se é claro de fato que houve esse pecado, se é público e notório. Então todas essas coisas devem ser levadas em conta, né? E aí, com relação o que fazer, né, quando a pessoa então ela é condenada? E aí, na condenação, algumas coisas podem ocorrer, por exemplo, né? Tanto uma admoestação, seja falada ou por escrito, quanto o afastamento da ceia do Senhor, quanto a exclusão, né? Então, depende da gravidade do pecado, da resposta da pessoa. Então, por que, por exemplo, que uma pessoa é afastada da ceia do Senhor, né? Justamente para a sua preservação, porque a igreja precisa verificar o seu arrependimento. Então, por que quando a pessoa diz que se arrependeu, ela não logo volta à comunhão? Em tese, isso deveria acontecer, né? Porque se há o arrependimento, há o perdão e ela está de volta à comunhão, né? Não importa o tamanho do pecado. Contudo, a igreja, ela, como a gente disse, ela não enxerga o coração. Nós não enxergamos o coração do pecador. Então, de modo que essa pessoa, no processo de discipulado, e como eu disse, é uma implicação do evangelho, a disciplina, né? Ela deve ser acompanhada para ver se ela está demonstrando frutos dignos de arrependimento, se de fato ela demonstra que está arrependida, né? Então, por exemplo, se ela foi disciplinada e demonstra que se arrependeu do pecado que ela cometeu contra o Senhor e contra a igreja, os sinais de arrependimento é que ela vai estar frequente, ela vai estar buscando mais a Deus, ela vai estar crescendo em santidade, na vida devocional, na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão com os irmãos, ela vai estar em humildade, ela vai estar em submissão ao conselho, ela vai
estar de fato demonstrando o seu arrependimento. E por isso ela é afastada da ceia. Porque tomar a ceia de modo indigno, 1 Coríntios 11 vai dizer isso para nós. Na verdade, 2 Coríntios 11, tomar a ceia indignamente significa tornar-se réu do corpo, significa trazer juízo para si. E o que nós fazemos de fato é preservar a pessoa de modo que ela não coma e beba juízo para si, né? Então, depois desse período de avaliação mesmo, né, do seu arrependimento, ela é restaurada à comunhão, né? No caso da exclusão, é por aquele que é contumaz e não arrepende, né? Então, se ele não arrepende, ele é excluído do rol de membros, né? Ele pode voltar à igreja de fato, e aí ele vai passar novamente pela classe de catecúmenos, ele vai passar novamente pelo conselho, ele vai professar novamente publicamente a sua fé, né? Lembrando que a questão do arrependimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que foi disciplinada por um caso de roubo, né? Quebra do 8º mandamento, porque ela lesou alguém, né? Então, como que essa pessoa é afastada da ceia? Ela diz, não, eu estou arrependido do meu pecado. Ela é afastada da mesa do Senhor. Como é que ela retorna? Quando é que ela retorna? Né? Quando eu vejo de fato que ela está pagando o que ela deve, né? Quando de fato ela está devolvendo aquilo que ela subtraiu, né? Então, esse é a questão, né? E aí, 1 Coríntios 15, 5, por exemplo, mostra para nós que a disciplina ali expõe, né, o pecado, no sentido de assim como um câncer, né, que quer se esconder para poder se espalhar e gerar morte, mas ele precisa ser visto, exposto para ser totalmente retirado, né, e retirado rapidamente, né? Em segundo lugar, salvar, né, ainda que a exclusão ocorra, mas o objetivo é a pureza da igreja, é retirar a morte, e ainda assim o pecador que ao perceber a gravidade do que fez, que possa ainda assim gerar um arrependimento, mesmo quando excluído, né? E gerar o bom testemunho e a pureza do nome de Cristo, né? Então, a disciplina eclesiástica é uma marca da verdadeira igreja. Se nós ignoramos a disciplina, nós estamos desonrando o nome de Deus, não nos importando com a santidade do nome de Deus, né? E nós oramos isso no Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, né? Que o teu nome seja santo no nosso meio. E o exercício da disciplina é justamente isso. Nós queremos que o nome de Deus seja honrado no nosso meio e não profanado, né? Então, em primeiro lugar, se trata da glória de Deus, né? Do bem da igreja, da pureza da igreja, do bom testemunho do nome de Cristo para as nações. Que Deus nos ajude, queridos, a nos autodisciplinar, a disciplinar os nossos filhos e a amar os nossos irmãos a ponto de fato de exortá-los ao arrependimento e até as últimas consequências, para que de fato o nome de Deus seja honrado no meio da igreja e haja pureza no meio do povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua preciosa vida.